este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite. Nós estamos muito felizes de podermos comemorar os 20 anos da Quarta Igreja Batista em Guarapari. Apesar das circunstâncias, nós entendemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem propósito em todas as coisas
e temos o privilégio de podermos, ainda assim, agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso eu quero convidar você nessa noite, esteja na sua casa, acompanhado da sua família ou ainda que sozinho, a prestar este culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Chamada à adoração, vamos ler o que se encontra em Colossenses capítulo 1, do verso 16 ao verso 18, que diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Louvado seja Deus, Ele é a nossa identidade. Louvado seja Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, e é por causa de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus, que nós podemos juntos, em comunhão, sermos igreja aqui e participarmos do reino de Cristo nessa terra. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, que podemos estar juntos aqui pela internet, Senhor, louvando e agradecendo ao teu santo nome, ó Deus. Nós sabemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, Deus. Essa história, Deus, esses 20 anos foram possíveis graças, ó Deus, ao teu querer, à tua soberania, à tua glória, Deus. E nós gostaríamos de te agradecer e te render a honra que o Senhor merece, ó Deus. Nós que somos tão pequenos, ó Deus, mesmo com os nossos pecados, ó Deus, e o Senhor tão majestoso, aparentemente tão distante de nós, mas ao mesmo tempo tão perto, ó Deus, com a sua misericórdia, com o teu amor, com as suas bênçãos, tem provido, Senhor, para essa igreja cada cuidado nos dias ruins, nos dias bons, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. O Senhor tem nos sustentado, tem fortalecido, ó Deus. Que o Senhor possa ser cada vez mais o centro das nossas vidas, Deus. Que a nossa fé possa estar embasada cada vez na rocha, Senhor, eterno. E que a tua palavra, Deus, possa ser o nosso fundamento, Senhor. Nós te glorificamos por tudo, que o seu nome seja cada vez mais adorado, que o seu nome seja cada vez mais exaltado, sobre tudo e sobre todas as coisas, Senhor, mas principalmente, ó Deus, no nosso coração. Te louvamos, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e adorar ao nosso Deus, porque Ele é grande e muito digno de ser louvado. Cante que nosso Deus é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno é de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos
teu nome exaltar. Digno és de glória, cante, e de louvores. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há. Não há outro igual a ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só tu és grande, Senhor, nós te louvamos. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Sim, sim, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, quão grande, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Só o nosso Deus é digno de ser louvado. Olá, eu sou Gustavo Fernandes, maestro da orquestra da Primeira Igreja Batista, aqui em Alcântara, no Rio de Janeiro. E para nós é uma honra poder fazer parte deste momento em comemoração ao 20º aniversário daí de vocês, mesmo que distante. É um prazer enorme e que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos com saudades. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos vivendo esse tempo de conferência na nossa igreja. Hoje teremos a participação com a presença do pastor Manu Mesa Barba. É alguém que tem sido usado por Deus de maneira especial nos nossos dias. Ele é pastor da Igreja Batista em Guaranhuns. Desde já eu quero agradecê-lo por ter aceito o nosso convite a estar conosco nesse tempo de alegria, de festividade da nossa igreja. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Manu, a sua família e o seu ministério. Graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Aqui é o pastor Manu Mesa Barba. E eu estou muito feliz em participar dessa linda festa, desta linda celebração de 20 anos de organização desta igreja, Quarta Igreja Batista em Guarapari. Quando eu os conheci, ainda eram a Igreja Batista em Muxaba. Pastor Ailde estava recém-chegado de Rondônia para trabalhar aí com a juventude e eu fui aí com o pessoal de Meaípe, fizemos um intercâmbio, um culto e eu cantei rap e fui de paletó, como eu sempre fazia, e acabei esquecendo meu paletó aí. O pastor Ailde, numa segunda vez, acho que eu voltei para pregar num culto jovem, isso lá para o ano de 2005, 2006, por aí. Pastor Ailde pendurou o meu paletó lá em cima, no telhado, para brincar comigo. E desde então, tenho aí nesta igreja boas memórias e bons momentos, e irmãos queridos, preciosos. Portanto, eu quero agradecer ao pastor Antônio pelo convite, aos meninos da comunicação, a Liviane e a turma aí, que estão fazendo um belo trabalho. Quero parabenizar a igreja pelos 20 anos, parabenizar o pastor, parabenizar a equipe de comunicação, porque apesar da distância, estamos juntos por causa dessa tecnologia. Quero louvar a Deus pelo privilégio de participar dessa festa com vocês. Muito obrigado, é uma grande honra para mim. Bom, e esta conferência de 20 anos fala sobre identidade, adoração, comunhão, qual é o propósito de Deus, mas eu quero realçar essa chamada, identidade. Sabe, queridos, nós andamos num tempo de muito ativismo, fazer muitas coisas. E às vezes isso traz pra gente a ilusão de que é mais importante fazer e ter as coisas. Mas na verdade a Bíblia diz para nós que com Deus é mais importante ser antes de ter e de fazer. É claro que ter um cargo, ter um dom, ter uma obra, ter uma missão, ter um propósito é maravilhoso. É claro que fazer ações para implantação e expansão do reino de Deus é muito bom. Fazer é ótimo, realizar, acontecer é bênção. O mais importante é ser. Lembram-se de quando Jesus estava em Betânia, na casa de Marta e Maria? A Marta toda desesperada fazendo as coisas e reclamando que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo com ele, sendo uma discípula. E aí, ao ser questionado, Jesus responde: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Portanto, queridos, o fazer é muito bom, mas o ser é mais importante. E ele nos chamou para sermos seus filhos. Essa é a nossa identidade, filhos de Deus. Que sejamos como filhos amados, que dão prazer no Pai, que sejamos discípulos desse mestre maravilhoso que é Jesus, que sejamos servos obedientes, gratos, generosos com a obra de Deus, que sejamos antes de fazer. É isso que Deus quer para nós e é isso que Ele colocou em meu coração
para falar com você. Quero ler com você um texto das Escrituras que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Você sabe que no capítulo 3 narra o batismo de Jesus. Ele foi até o Jordão e o seu primo João Batista, porque batizava as pessoas, estava lá e então ele disse: olha, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés, né? Então, o versículo 11 para mim é emblemático. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí Jesus então aparece no Jordão e João se recusa a batizá-lo, mas ele diz: convém que se cumpra toda a justiça. Às vezes as pessoas perguntam: por que é que Jesus teve que batizar, né? Eu mesmo já me fiz essa pergunta várias vezes. Por quê? Se o batismo simboliza morte para o pecado e uma nova vida em Cristo, por que é que Jesus teve que batizar, sendo que ele não tinha nenhum pecado? E aí, durante muitos anos, a resposta sempre foi: ele batizou para nos dar exemplo. Ele batizou para nos dar exemplo. Ele batizou para que a gente também imitasse a ele e fosse batizado. Ok, essa resposta está certa. Mas eu quero pensar de forma mais profunda, de forma mais teológica. A Bíblia diz em Isaías que todas as nossas transgressões estavam sobre ele. Espiritualmente, Jesus carregou em si e cravou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, pagando a dívida que nós tínhamos com Deus e que não éramos capazes de pagar. Portanto, eu quero pensar de forma espiritual que quando Jesus é batizado, ele está simbolizando a morte, não do seu pecado, mas do nosso pecado, que estava sobre ele. Portanto, ele simboliza a morte do pecado no Rio Jordão. Começa o seu ministério e no final, tetelestai, está consumado. Ele de fato paga a dívida e os nossos pecados são perdoados pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, que foi derramado naquele lugar. Portanto, queridos, Jesus foi batizado para simbolizar a morte dos nossos pecados. E Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, aproximadamente. Aliás, deixa eu te falar um negócio interessante sobre isso. É graça, né? Nós somos salvos pela graça. Nós cremos em Cristo e não é pelo que a gente faz, é pelo que Ele fez. Ninguém merece, é um dom de Deus. Pela graça, mediante a fé em Cristo. Graça é um favor imerecido, é um favor que a gente não merece. Portanto, a graça de Deus para mim quer dizer, eu não merecia a salvação, mas em Cristo a recebi. E graça para Cristo significa, ele não merecia a condenação, mas recebeu para promover vida eterna para nós. Que lindo isso, né? Que lindo! Graça é um favor que a gente não merece. Para mim, a salvação que não mereço. Para ele, a condenação que ele não merecia. E Deus, o Pai, fez desse sacrifício aceitável para nos perdoar e nos dar uma vida eterna, abundante e maravilhosa. Glória a Deus! Aleluia! Mas diz assim o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E aí, o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre o pináculo, a parte mais alta do templo. E disse a ele: se és
se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, e isso está escrito em Salmo 91, 11 e 12, né? Se és o filho de Deus, atira-te, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha o diabo citando a Bíblia para Jesus. Salmo 91, 11 e 12. Versículo 7, Jesus responde, também está escrito. E aí ele responde, citando Deuteronômio 6, 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, então, pela terceira vez tentou e levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Note bem, queridos, existe por aí uma tal de teologia da prosperidade. Sabe qual é o problema dessa teologia? É que ela coloca na boca de Deus uma frase que saiu da boca do diabo. Tudo te darei se prostrado me adorares. Não foi Deus que disse isso. Foi o diabo tentando a Jesus. Muito cuidado, hein? Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, e aí agora ele cita Deuteronômio 6, 13. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Versículo 11, com isto, diz o texto, deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Sabe, queridos, aqui já de cara eu aprendo algumas coisas muito preciosas. Além do que eu já disse, eu quero ressaltar a questão de como Jesus respondeu à tentação do diabo. Quando o diabo tenta com o pão, ele responde com um versículo. Quando o diabo tenta com pular do pináculo, ele responde com outro versículo. Quando o diabo tenta oferecendo todos os reinos, ele responde com outro versículo. Com 3 versículos, Jesus botou o diabo para correr. O que é que a gente não faz com a Bíblia inteira? Se com 3 versículos Jesus colocou o diabo para correr, olha quanto poder está disponível a nós. Conhecendo a palavra de Deus, é isso que nos enche de poder para enfrentar as tentações e botar o diabo para correr. Resistir ao diabo com a palavra de Deus e ele fugirá de vós. Mas eu quero ressaltar para você aqui a questão da identidade. O diabo, ele tem tentado, ele tem agido, ele tem trabalhado sempre, desde os primórdios, na área da dúvida. Uma estratégia que o diabo usa muito é colocar dúvida na nossa cabeça. Lembra-se em Gênesis 3? Eva no paraíso, a serpente se aproxima e pergunta, Deus não deixou você comer de nenhuma árvore? E Eva diz, não, só dessa aqui que não pode. Mas o que acontece? Não, se comer eu vou morrer. Vai morrer nada. Será que morre mesmo? Eu acho que você vai se tornar semelhante a Deus. Olha só, o diabo colocando dúvida na cabeça da Eva. E aí ela cai na primeira tentação. E daí em diante, todos nós caímos nas tentações do diabo, cuja principal estratégia é usar a dúvida. Note que o diabo fez a mesma coisa com Jesus. Ele perguntou, se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. Note bem que nessa pergunta tem uma dúvida. Será que você é mesmo Filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão que eu quero ver. É como se ele precisasse de uma evidência que comprovasse que Jesus era de fato Filho de Deus. Nas 3 ocasiões ele coloca essa dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não precisava reagir. Jesus não precisava responder. Jesus não precisava fazer nada para comprovar que ele era Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha acabado de ouvir
do seu pai que ele era seu filho amado. Quero chamar você para o versículo 16 do capítulo anterior a esse que nós lemos. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Entendeu? Jesus acabou de ouvir do Pai que ele era filho amado e que Deus tinha prazer nele. Por quê? Porque ele estava simbolizando no Jordão a obra que ele consumaria na cruz. E Deus está orgulhoso, Deus está feliz, Deus está tendo prazer. O Pai tem prazer no Filho, porque ele lhe obedece e cumpre a sua missão. Mas porque ele é filho. Percebe, queridos? Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, a partir do versículo 9, ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Em Cristo somos feitos filhos de Deus por adoção pelo seu Espírito, feitos novas criaturas, regenerados para a glória de Deus em Cristo. Aleluia! Nós somos filhos de Deus, adotados pelo Espírito mediante a fé em Cristo. Nada pode colocar isso em dúvida no nosso coração. Essa é a única certeza que nos dá segurança e nos dá poder para enfrentar a dúvida que o diabo tenta colocar na nossa cabeça. Portanto, Quarta Igreja Batista de Guarapari, parabéns pelo aniversário de 20 anos. E o desejo do meu coração é que vocês se firmem nessa identidade. Esta é a identidade de Deus para vocês. Vocês são, em Cristo, filhos de Deus. Creiam nisso. Apoiem-se nesta verdade. E isto lhes dará poder, mediante o uso da palavra, para afugentar o diabo com todas as suas tentações. Que ele bata em retirada, porque a dúvida não entrará na nossa mente. Somos convictos e temos certeza pela fé, porque a fé nos faz ver o invisível e crer no impossível. Ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção, a certeza das coisas que se esperam. Portanto, pela fé eu tenho convicção. Sou em Cristo, pelo Espírito, filho de Deus. O diabo não pode mais me colocar em tentação, colocando dúvida no meu coração. Eu tenho certeza que eu sou um filho amado. Eu tenho certeza, apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, Ele me ama e em Cristo Ele me perdoa e por meio do seu Espírito Ele me regenera. Sou grato a Deus pela obra remidora, regeneradora e salvadora de Jesus e do Espírito Santo. Que coisa linda, que obra maravilhosa, que bênção crer nisso e ser feito filho de Deus a partir desta convicção. Que esta convicção invada o seu coração e que vocês sejam muito bem-aventurados com esta identidade. Essa é a identidade de vocês. Vocês são filhos de Deus, filhos amados de Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que o amor dEle, que a graça dEle e a comunhão dEle invadam a sua vida e te tornem cada vez mais um filho que dá prazer ao Pai Celestial. Em nome de Jesus. Amém. E que como filhos de Deus, nós possamos sempre refletir a sua imagem aqui neste tempo. Eu quero convidar você a encerrar este culto cantando esse hino que tem tudo a ver com a nossa missão aqui na Terra. Crer e observar a palavra de Deus para que nós possamos obedecê-lo e refletirmos a sua glória em nossas vidas.
Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão a fiel abalar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Amém. Que possamos sempre cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa ser glorificado. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.